Amém, mano. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Eu já de antemão já vou me antecipando e pedindo desculpa aos irmãos. Se porventura eu ultrapassar um pouquinho, alguns minutos do tempo, desde já estou pedindo perdão dos irmãos. Mas tem algo da parte de Deus que a gente quer compartilhar com os irmãos e eu gostaria de compartilhar a palavra completa, né? Sem deixar faltar nada. Gostaria que os irmãos estivessem sabendo, se tivesse com sua Bíblia aí, irmãos, o Evangelho segundo João, capítulo 14. João, capítulo 14, a partir do versículo 16. João 14, 16, diz o seguinte, a partir do 16, né? Diz assim, e eu rogo ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvisse não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Eu gostaria que rapidamente os irmãos fossem até o livro de Atos, um pouquinho adiante, no capítulo 1. Atos, capítulo 1, um pouquinho para frente, a partir do versículo 4 ao 8, diz o seguinte: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis virtude, ou recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então, eu gostaria de meditar com os irmãos nessas passagens, e sobre o tema que eu, inclusive, até intitulei aqui, coloquei um título de Enchei-vos do Espírito Santo. Então, a gente veio aqui, se os irmãos bem observarem, a gente viu aqui dois textos, um antes da morte e ressurreição de Jesus, outro depois da morte e da ressurreição de Jesus. Porém, as palavras de Jesus, aquilo que ele queria chamar a atenção dos discípulos, e que ele também quer chamar a nossa atenção hoje, e para a nossa vida, é na necessidade do crente, do cristão, ele ser cheio do Espírito Santo. Então, existe uma carência daquele que professa a fé em Jesus Cristo de ser cheio do Espírito Santo. E eu gostaria que nessa noite os irmãos estivessem atentos às palavras que Deus vai permitir que a gente
professa aqui nessa noite, porque eu creio que ele quer, na verdade, nos chamar a atenção para algo que muitas vezes tem sido esquecido, até por nós mesmos, que professamos a fé em Cristo. Então, gostaria que os irmãos estivessem atentos. Então, como eu disse, são dois textos, um antes da morte de Jesus, outro antes da morte e ressurreição, outro depois da morte e ressurreição, né? Que é um texto de João, outro texto de Atos. Porém, nos dois textos, Jesus ressalta a importância de nós buscarmos a presença do Espírito Santo, de buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. Jesus faz questão de relembrar aos discípulos a promessa que tinha feito antes. No livro de Atos, Jesus refresca a memória dos discípulos. Em João, ele fala da descida do Espírito. Em Atos, ele volta a falar, chamando a atenção dos discípulos daquela promessa que fez do Espírito Santo. Ou seja, existe uma importância fundamental, ressaltada aqui por Cristo, de nós buscarmos a presença dele, buscarmos de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Os irmãos não precisam abrir, mas eu vou aqui listar alguns textos que demonstram como o interesse de Deus para a nossa vida é que nós sejamos cheios do seu Espírito. Então, os irmãos ouçam, Lucas 24, 49, diz o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus aqui está falando de um revestimento de poder. Salmos 23, do versículo 5, diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice, o quê? Transborda. Então, Deus está falando aqui que o que Ele quer não é apenas que eu receba o Espírito, mas que eu seja transbordante desse Espírito. Eu preciso ser cheio ao ponto de transbordar do Espírito Santo de Deus. No texto que a gente leu de Lucas, Jesus fala de ser revestido de poder. Você e eu só somos revestidos do poder se eu clamar da parte de Deus uma porção do Espírito Santo que me encha de tal forma que eu venha transbordar. No texto de Salmos, fala de um cálice transbordante. Para o cálice poder transbordar, ele precisa ser cheio de tal forma que ele derrame sobre si. Então, o que eu quero que os irmãos compreendam que é da parte de Deus o desejo que nós sejamos cheios a ponto de transbordar do Espírito Santo. Ainda em João, no capítulo 7, Jesus fala o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, esses rios de água viva que correrão do nosso ventre é o próprio Espírito Santo. E para que corra rios de água viva do nosso ventre, para que a gente possa, assim, tocar outras pessoas, é preciso que eu seja cheio e transbordante no Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós sejamos cheios do seu Espírito, de tal forma que venhamos a transbordar. Ainda, no texto de Efésios, capítulo 5, Paulo escrevendo aos Efésios o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Novamente, Deus, usando seu servo aqui, falando da necessidade que temos de sermos cheios do Espírito Santo, de transbordarmos do Espírito Santo. Então, a gente vê aqui nesses textos que o desejo de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a ser transbordantes do seu Espírito. Nós venhamos buscá-lo de tal maneira que nós venhamos a transbordar para que assim nós possamos tocar vidas através daquilo que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas. Porque quando o salmista diz que unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, quando o cálice transborda, imagine você, quando o recipiente ele transborda, ele derrama algo, aquele líquido que está sendo derramado acaba tocando outros objetos. Então, o Espírito Santo, que quer encher você e a mim, de tal forma que nós venhamos a transbordar, ele quer tocar outras pessoas através de você e através de mim. Mas para que o Espírito Santo de Deus toque outras pessoas, eu preciso ser cheio desse Espírito, de tal maneira que eu venha ser transbordante dele. Então, é vontade de Deus, baseado nos textos da palavra de Deus, é vontade dele que nós venhamos ser cheios, de tal forma que nós venhamos a transbordar. Agora, o desejo de Deus para a nossa vida é esse.
Agora, se é o desejo de Deus, nós vimos aqui que é desejo de Deus, nós sejamos cheios do Espírito Santo, e eu não sou, ou é desejo de Deus que nós sejamos cheios do Espírito Santo, eu não sou, ou você não é, obviamente que a culpa não está em Deus. Se eu não sou cheio do Espírito, e eu sei que Deus quer me encher do Espírito, às vezes não, a culpa com certeza muitas vezes está em mim. O que me falta é um buscar desse transbordar do Espírito Santo que Deus quer fazer na nossa vida. Aí, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de colocar aqui alguns questionamentos para os irmãos. Por exemplo, quantas vezes eu oro para ser cheio do Espírito? Às vezes a gente ora bastante para conseguir algo material ou alguma bênção, material, física, ok? Mas quantas vezes eu tenho orado para eu ser cheio desse Espírito? Quantas vezes eu tenho buscado a Deus, jejuado, para ser cheio desse Espírito? Quantas vezes, né, eu tenho buscado uma santificação da parte de Deus para que eu possa ser cheio desse Espírito? Então, como é que está a nossa busca mesmo da presença de Deus? A nossa busca por ser cheio e transbordante do Espírito Santo de Deus? Como é que está a nossa vida nesse sentido? Porque, como eu disse, é desejo de Deus que nós sejamos cheios e transbordantes, mas muitas vezes falta uma contrapartida nossa de buscar esse enchimento do Espírito, esse transbordar do Espírito. Então, orar, jejuar, buscar a santificação, leitura da palavra, são práticas espirituais que me aproximam de uma busca de Deus, me aproximam do enchimento do Espírito Santo. Só que, às vezes, essa prática, a prática da leitura da palavra, a prática do jejum mesmo, da uma santificação, da leitura da palavra. Às vezes eu classifico essas práticas espirituais, muitas vezes eu classifico como sendo uma coisa chata ou trabalhosa de se fazer. Não, jejuar não é muito chato, ficar sem comer não é bom. Ler a palavra diariamente é uma coisa chata de se fazer. Então, são coisas que, às vezes, eu classifico como chato. Por quê? Porque eu estou classificando coisas espirituais do ponto de vista carnal. Então, compreenda, muitas vezes aquilo que você e eu classificamos como sendo coisas ruins ou chatas de se fazer, é porque eu tenho buscado entender as coisas espirituais de Deus do meu ponto de vista carnal. E a palavra de Deus diz que o homem natural ou o homem carnal não discerne as coisas espirituais. Se a minha carne acha que buscar a Deus é algo muito trabalhoso, é porque realmente não é desejo da minha carne buscar a Deus, porque a carne milita contra o Espírito. Deve ser desejo do meu Espírito buscar o Espírito Santo de Deus. Eu devo buscar diariamente essas práticas que me aproximam de Deus, e eu não devo esperar que a minha carne queira isso, porque a minha carne não quer. A minha carne quer aquilo que a carne deseja fazer, e não aquilo que o Espírito precisa, que é buscar a presença de Deus. Então, do ponto de vista carnal, as práticas espirituais parecem ser ruins, parecem ser, vamos colocar assim, como eu disse, chatas, do ponto de vista carnal. Mas do ponto de vista espiritual, aquilo que a carne tem prazer é que o espírito não tem prazer. Por exemplo, em João, no capítulo 4, no versículo 34, Jesus diz o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É porque Jesus não tinha necessidade de comer? Óbvio que a carne de Jesus necessitava de alimento. Mas ele diz que acima do seu desejo de alimentar a sua carne estava o desejo de alimentar o seu espírito, que era fazendo a vontade do Pai. Então, acima do desejo carnal tem que estar sempre o desejo espiritual. Acima das práticas carnais deve estar as práticas espirituais que visa buscar Deus e visa buscar também o enchimento por parte do Espírito Santo. Então, nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, né, que a gente acabou de ler, no versículo 16, Jesus diz o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus falando do Espírito Santo. Agora, quando Jesus fala desse outro Consolador, ele está falando de um outro, não um outro diferente.
mas sim está falando de um outro da mesma espécie. Esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, é a presença do próprio Jesus em nós, manifesta em nós. Então, quando Jesus foi e disse que voltaria para nós, aqui nesse texto mesmo, no versículo 18, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando Jesus disse que voltaria para nós, ele estava dizendo aqui que voltaria para nós através do seu Espírito Santo. Então, se você sente saudade de Jesus, busque proceder práticas espirituais que vão fazer com que o seu espírito seja sensível à presença dele. Porque, como ele mesmo disse, não os deixaria órfãos. Ele veio, ele voltou, ele já está conosco. Ele já está comigo, já está com você. Certo que um dia Jesus virá e todo olho verá, e toda língua confessará. Mas hoje, eu quero que você compreenda que eu e você não estamos órfãos. Eu e você não estamos sós. Porque ele mesmo prometeu que voltaria. Ele mesmo voltou. E como foi que ele voltou? Através do seu Espírito. Através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Jesus. Então, ele está comigo, ele está com você. Então, você pode sentir a presença do próprio Cristo através do seu Espírito. Você não está só. Eu não estou só. Ele não deixou você nem a mim órfão. Ele voltou. Voltou como? Pelo seu Espírito Santo. Então, eu devo buscar a presença do Espírito, devo buscar o enchimento do Espírito Santo, porque esse Espírito Santo é o próprio Cristo, é a presença dele. Eu e você não tivemos a oportunidade de, há 2000 anos atrás, convivermos na presença de Cristo. Mas hoje eu e você temos coisa que alguém que muitos dos antepassados não tiveram, que é a presença do Espírito. Quantas vezes você, às vezes, está abatido, está passando por alguma coisa, você entra no seu quarto, busca a presença de Deus e o Espírito Santo lhe revigora, porque é a presença do próprio Cristo, ele é o Consolador. É ele que lhe consola, é ele que lhe traz ânimo. Então, eu buscar a presença do Espírito é eu buscar a presença do próprio Cristo, é eu buscar a presença do próprio Jesus, é eu buscar a presença do próprio Deus. Eu e o Pai somos um, disse Cristo, e ele se manifesta através do seu Espírito. Então, existe necessidade de eu e você buscarmos diariamente um enchimento desse Espírito, para que Deus possa fazer a obra que ele tem para fazer na minha vida e na vida, inclusive, de outras pessoas. Deus quer tocar outras pessoas através da sua vida. Mas Deus só vai tocar, e quero que você compreenda isso, Deus só vai tocar outras vidas se você for cheio do Espírito. Porque esse enchimento do Espírito vai fazer você transbordar. E esse transbordar vai acabar tocando outras pessoas. Você vai testemunhar a partir do momento que você é cheio do Espírito. E esse testemunhar que se dá pelo enchimento do Espírito acaba tocando outras pessoas. E assim funciona. Crente, cristão, sem buscar a presença de Deus, não permanece de pé. Sem buscar o enchimento do Espírito, não permanece de pé. A gente vê, infelizmente, hoje, agora com as redes sociais, fica mais visível, pessoas cantando ou até mesmo pregando, e que fica evidente que não buscou antes disso o enchimento do Espírito, evidente. Porque, infelizmente, volta e meia a gente vê aí nas redes sociais um vídeo de um cantor ou uma cantora que diz estar louvando a Deus, xingando no próprio púlpito. Pregadores xingando no próprio púlpito. Isso é uma falta de enchimento do Espírito, porque o próprio Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio do Espírito, a minha boca vai transbordar coisas do Espírito Santo. Então, se você quer fluir aquilo que Deus quer falar, se você quer verdadeiramente dar testemunho de Cristo, você tem que buscar ser cheio do Espírito, para que as coisas de Deus fluam de uma forma natural na sua vida. Porque quem permanece na carne, em uma hora a máscara cai. Não consegue fingir obras do Espírito por muito tempo. A máscara vai cair. Mas quando eu ando no Espírito, eu fluo pelo Espírito, é o Espírito que fala através de mim. No Efésios, no texto de Efésios que eu li, Paulo escreve nos Efésios 5:18, diz:
E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Perceba que Paulo aí faz um comparativo entre embriagar-se com vinho, bebida alcoólica, e ser cheio do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aí? Quem se embriaga do vinho, acho que os irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir, ou quando estava no mundo, até mesmo já falou, algumas pessoas, quando falam bobagem, às vezes falam, não, foi a bebida falando por mim, foi o álcool falando. E quando Paulo faz um comparativo entre ser cheio do Espírito e embriagado do vinho, Paulo está dizendo, da mesma forma que o vinho comanda a fala daqueles que estão no mundo, o Espírito Santo quer comandar a sua fala. Da mesma forma que o álcool muitas vezes fala por aqueles que são filhos do mundo, o Espírito Santo quer comandar a sua fala e falar por você. Da mesma forma que Paulo fazendo comparativo entre ser cheio de vinho ou cheio do Espírito. Da mesma forma que o vinho age tirando o equilíbrio daqueles que se embriagam com vinho, o Espírito Santo nos fornece equilíbrio. O vinho, ele tira a visão daquele que se embriaga. A visão fica comprometida. Já aquele que é embriagado com o Espírito Santo tem visão espiritual. Então, você está entendendo que existe essa necessidade do crente, do cristão, ser cheio do Espírito Santo? Então, Jesus voltou para nós através do seu Espírito. Podemos matar a saudade dele, porque hoje temos o seu Espírito habitando em nós. Uma certa feita, perguntaram a Jesus por que os seus discípulos jejuam, aliás, por que os discípulos de João, os fariseus, jejuam, e os seus discípulos não jejuam, Jesus? Foi que Jesus respondeu, como podem eles jejuar se eu ainda estou com eles? Por que eles vão jejuar se o noivo ainda está com eles? Aí Jesus diz, dias virão em que o noivo será tirado e aí sim vão jejuar. O que ele quis dizer? Um dia, quando eu for para o Pai, você vai sentir saudade e você vai jejuar. Você vai proceder práticas espirituais que vai saciar essa sede que você tem de mim, essa saudade que você tem de mim. Então, práticas espirituais faz isso conosco. Nos aproximam de Deus. O jejum, leitura da palavra, oração, santificação, tudo isso são práticas espirituais que nos aproximam do próprio Deus, nos aproximam de Cristo através do seu Espírito Santo. E é isso que Deus quer para a nossa vida, que nós sejamos cheios a cada dia do seu Espírito, para que a obra dele seja, de fato, completada aqui na terra, através de crentes cheios do Espírito Santo. Já tive a oportunidade, falei certa feita, que Deus, e eu quero que você entenda isso, Deus não se agrada, preste atenção no que eu vou dizer, Deus não se agrada de igrejas cheias. Deus se agrada de filhos cheios do Espírito e, consequentemente, uma igreja cheia. Não adianta uma igreja cheia de crente vazio. Deus quer uma igreja cheia de crentes cheios do seu Espírito. Então, entenda, eu preciso ser cheio do Espírito porque o Espírito expressa a presença de Deus na minha vida. Então, eu gostaria aqui de traçar com os irmãos algumas considerações sobre o Espírito Santo. Então, a primeira consideração sobre o Espírito Santo e o enchimento desse Espírito, o que é que o enchimento causa na minha vida, né? Então, a primeira consideração, o enchimento do Espírito Santo é dado em resposta de oração. Veja, primeiro ponto, o Espírito Santo, o enchimento do Espírito é dado em resposta de oração. Lucas 1,13 diz o seguinte, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Ou seja, o Espírito Santo, o enchimento do Espírito é dado em resposta de oração. Quando Jesus, lá no texto de Lucas mesmo, quando Jesus diz que buscar, encontrarei, bater e abrir-se-vos-á, pedir-vos será dado, Jesus está falando do Espírito Santo. Jesus não está falando ali de algo material, mesmo que ele nos abençoe materialmente. Mas quando Jesus diz que você deve bater, que você vai encontrar, que você deve pedir, que você vai receber, ele está falando ali do Espírito. Ele está falando do enchimento do Espírito Santo. É isso que Jesus está se referindo. Pois vós, sendo maus, Jesus diz, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem.
o Espírito. Infelizmente, nas igrejas a gente tem esquecido isso. A gente tem esquecido de pedir para ser cheio do Espírito Santo. Coisas materiais são consequências. O que eu devo buscar, bater, pedir resposta é de um enchimento do Espírito. Porque as igrejas hoje, os crentes hoje têm a necessidade e a carência de ser cheio do Espírito. Eu estou lendo agora novamente o livro de Atos. Eu creio que os irmãos também já leram. Veja no livro de Atos o que é uma igreja cheia do Espírito. E ninguém pode dizer, não, isso aqui é porque foi para o começo. Não. As mesmas obras que Deus realizou no passado, ele realiza agora. O que nos falta é crentes cheios do Espírito Santo, como nos tempos dos irmãos de Atos, dos apóstolos. O que falta é crente renunciando às coisas desse mundo para buscar mais a Deus. O que falta é a gente nós nos desprendermos das nossas vontades para viver a vontade de Deus na nossa vida. Deus quer e vai fazer maravilhas no nosso meio, mas a gente precisa buscar a presença do Espírito, precisa buscar o enchimento do Espírito. É uma necessidade minha e uma necessidade sua. Eu preciso do óleo. Lembra das virgens prudentes e das nécias? As virgens prudentes que tiveram acesso ao casamento é a que tinham óleo nas candeias. Óleo representa o Espírito. Eu preciso da presença do Espírito. Quando você reconheceu Jesus como Senhor de sua vida, você recebeu o Espírito Santo. Mas o desejo de Deus é ser transbordante na sua vida. Deus sempre tem mais para você e para mim. Falta, às vezes, para você e para mim buscar mais, mas Ele sempre tem mais, meu irmão. Não se conforme, não. Deus tem mais para você e para mim. Você recebeu o Espírito na convenção, glória a Deus. Agora busque ser transbordante do Espírito, que é isso que Ele tem para você. Deus sempre tem mais para você. E quando eu estou falando que Deus sempre tem mais para você, eu não estou falando de mais material. Eu não estou dizendo que se Ele te der um carro, Ele vai te dar 10, não. Eu estou dizendo que se você recebeu o Espírito, e eu creio que recebeu, o que Ele tem para você é que você seja transbordante do Espírito. Ele quer que você flua, de fato, no Espírito. Ele quer que quando você abra a boca, de fato, não seja você falando, mas sim o seu Espírito através da sua vida. Quando aquela pessoa lhe provocar, que não seja você que dê a resposta, mas que seja o Espírito Santo que habita em você, dando a resposta. Você, do ponto de vista carnal, você não vai conseguir virar outra face, quando alguém lhe ferir a face. Quem vira a face é o Espírito Santo que habita em você. As palavras que Jesus colocou no Sermão do Monte, que do ponto de vista humano é impossível ao homem proceder, é o Espírito que faz através da minha vida, através da sua. Quantas coisas o Espírito Santo não já fez? Lembra quantas coisas o Espírito Santo já mudou na sua vida e na minha? Quantas pessoas não eram, a exemplo mesmo do apóstolo Paulo, quantas pessoas não eram violentas em outros momentos? Eu e você, às vezes, não podiam pisar no nosso calo, mas foi a presença do Espírito que transformou isso na minha vida e na sua. Então, entenda, para você viver verdadeiramente em novidade de vida e testemunhando de Cristo, você e eu, nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Falando ainda sobre algumas considerações sobre o Espírito, o segundo ponto que eu gostaria de colocar é que o Espírito Santo é dado aos que esperam em Deus. Lucas 24, 49 diz, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ou seja, o Espírito Santo, ele é dado aos que esperam em Deus. Se você e se eu esperamos em Deus, nós iremos receber a porção do Espírito Santo. Terceiro ponto, e eu gostaria que você se ativesse esse terceiro ponto. O Espírito Santo, ele nos capacita. Eu gostaria que você se ativesse, prestasse atenção nesse terceiro ponto. Eu preciso ser capacitado pelo Espírito. O Espírito Santo, ele me capacita. O Espírito Santo, ele capacita você. Agora, o Espírito Santo capacita você e a mim aqui. Primeiro, o Espírito Santo me capacita a testemunhar. Atos 1:8. Mas recebereis poder do Espírito Santo
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo me ajuda, que me capacita a testemunhar de Jesus Cristo. Se eu sou testemunha de Cristo, se eu sou embaixador de Cristo aqui na terra, como 2 Coríntios 5:20 diz, de sorte que somos embaixadores de Deus, de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, se eu e você somos embaixadores, eu preciso testemunhar, porque o embaixador, ele representa alguém. O embaixador, ele representa uma nação. E eu só vou representar bem alguém, que é o próprio Cristo, se eu for cheio desse Espírito, porque é ele que me capacita a representá-lo, é ele que me capacita a testemunhar. O Espírito Santo me capacita a testemunhar. O Espírito Santo me capacita também a quê? A falar das suas verdades com autoridade e ousadia. Você tem vontade de falar das verdades de Deus com autoridade, com ousadia? Busque a presença do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo no seu quarto, na sua igreja, no seu trabalho, na sua casa, não importa. Você quer falar com ousadia daquilo que o Espírito Santo tem colocado, tem feito na sua vida? Busque a presença do Espírito, porque ele me capacita a falar das suas verdades com autoridade e ousadia. Lucas 1,15, falando de João Batista, diz o seguinte: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então, João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E poucos tiveram a autoridade que João Batista teve. E a autoridade que João Batista teve se manifestou pela presença do Espírito, porque ele era um homem cheio do Espírito. João Batista, ele confrontou o rei Herodes, porque ele possuiu a sua cunhada. O rei Herodes, ele tomou como mulher a sua cunhada. E quem teria ousadia para confrontar um homem desse, se não fosse cheio do Espírito Santo? E João Batista confrontou Herodes. Por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo. Porque para eu falar das verdades de autoridade, com autoridade, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Preciso diariamente buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque ele me capacita a falar das suas verdades com ousadia. O Espírito Santo também me capacita a quê? A dizer não para as coisas carnais. O Espírito Santo me capacita a dizer não para as coisas carnais. Em Gálatas 5,16, diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, o Espírito Santo me capacita a dizer não às coisas carnais, dizer não à fofoca, dizer não à lascívia, dizer não à prostituição, dizer não ao alcoolismo, dizer não a ligar a televisão em programas indecentes, dizer não a ouvir música que não glorifica a Deus. O Espírito Santo faz tudo isso. O Espírito Santo, ele me capacita também a dizer não às coisas carnais. Ande em espírito e não cumpra o desejo da carne. É simples. Deus é maravilhoso. Ele colocou a sua palavra à nossa disposição para nos orientar. Tudo que eu e você precisamos saber está na palavra de Deus. Ele já diz, deixou na palavra. Você não quer cumprir os desejos de sua carne, porque a sua carne briga com o seu espírito, você não quer cumprir? Encha-se, se encha do espírito, que você não irá cumprir os desejos da sua carne. Então, o Espírito Santo me capacita a dizer não para as coisas carnais. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo e voltou ao Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mas em Lucas, no capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo. Jesus não estava pela metade do Espírito Santo. Jesus não estava vazio do Espírito Santo. Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ele disse não aos desejos carnais. Lá no deserto, o diabo quis induzir Jesus a ele comer, porque ele teve fome. E ele disse não para os desejos carnais, porque vontade de comer é um desejo carnal. Jesus disse não para os desejos carnais. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. O diabo prometeu a Cristo dar os reinos da terra se ele se prostrasse e adorasse.
o próprio diabo. Jesus disse não para o desejo de dominar, para o desejo de ter poder. Então, Jesus disse não às coisas carnais. Jesus foi capacitado a dizer não às coisas carnais. Por quê? Porque Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Então, se você quiser dizer não às coisas carnais, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se eu quero cumprir o desejo de Deus na minha vida, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E a quarta e última colocação que eu gostaria de colocar sobre o Espírito é que ele é precedido da limpeza pessoal, ou seja, ele vem antes que eu faça uma limpeza na minha vida. Eu procedo à limpeza e o Espírito vem. E para que eu faça essa limpeza na minha vida, eu não preciso de muito tempo. Eu só preciso pedir perdão a Deus de um pecado que eu tenho cometido, de uma prática que não tem agradado a Deus. A partir do momento que eu peço perdão a Deus, o Espírito vem sobre mim. Por quê? Porque esse pedido de perdão é uma limpeza ocasionada. Então, o Espírito Santo, ele é precedido de uma limpeza. Eu me santifico, peço perdão a Deus e o Espírito Santo me enche. O Espírito Santo transborda em mim. Em Atos 2:38, que o Espírito Santo é precedido da limpeza, vem antes da limpeza. Aliás, primeiro eu peço perdão, me limpo e o Espírito Santo vem. Atos 2:38 diz: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro aqui diz da necessidade de arrependimento. Pedro disse aqui: você será cheio do Espírito. Porém, antes, arrependa-se. Arrependa-se. Necessidade para o mundo, arrependimento. Necessidade para a igreja, arrependimento. Eu preciso me arrepender diante de Deus. Os pecados que muitas vezes eu cometo até diariamente. Eu preciso me arrepender para que eu possa ser cheio do Espírito Santo. E como eu disse, você não precisa de um prazo muito longo para ser limpo. Agora, nesse momento, se você for sincero e pedir perdão a Deus por um pecado que você não tem conseguido se livrar, você pede capacitação a Deus para se livrar, para resistir de fato ao diabo, ele limpa, ele purifica, ele lhe enche do poder do Espírito Santo, porque esse é o desejo dele. A vontade dele para a nossa vida é essa. Então, para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso de quê? Obedecer à palavra de Deus, que a obediência leva também ao enchimento do Espírito. Eu preciso perseverar em oração se eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, preciso orar frequentemente, buscando isso para a minha vida. Para eu ser cheio do Espírito Santo, e eu quero que você preste atenção nesse ponto, eu tenho que querer de verdade. Para eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que querer. Coração sincero e puro diante de Deus. Não adianta eu falar com a minha boca que quero ser cheio e meu coração não desejar isso. Porque quando Deus olha para você e para mim, ele não olha o seu rosto nem o meu, nem a sua roupa nem a minha. Quando ele olha para mim e para você, ele olha o seu coração e olha o meu. Ele está vendo se no seu coração tem o desejo de ser cheio do Espírito. Então, se você e eu queremos de verdade ser cheio do Espírito, nosso coração deve ser sincero e puro diante de Deus e buscar isso. E ele tem o enchimento do Espírito para você e para mim. Ele quer filhos cheios do Espírito. E o último ponto, para que eu e você sejamos cheios do Espírito, eu preciso, e eu quero que você preste bem atenção nesse último ponto. Já estou concluindo. Preste atenção nesse último ponto. Para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me humilhar diante de Deus, reconhecendo que o Espírito Santo vem porque eu necessito e não porque eu mereço. Você está compreendendo? Que às vezes você quer ser cheio do Espírito Santo, você faz campanha, você vai para monte, você jejuma, mas você está buscando merecimento. E o Espírito Santo vem, enche. Não é porque eu e você merecemos, é porque eu e você precisamos, é porque eu e você carecemos. Então, compreenda isso. Ele vem, ele quer encher você e a mim, porque eu e você precisamos e jamais merecemos. Não, jamais conseguiremos ser cheios do Espírito Santo buscando merecimento. Então, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade. Ser cheio do Espírito não é uma opção que eu posso dizer, não, ser cheio do Espírito Santo é para o irmão fulano ou para o irmão ciclano. Não.
ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade de todo filho de Deus. Eu e você temos essa necessidade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo expressa a presença do próprio Cristo em nós. O Espírito Santo expressa a presença de Jesus em nós. E a sua presença, e só com a presença de Cristo, é que nós seremos mais que vencedores. Você está entendendo? Eu preciso ser cheio do Espírito, porque o Espírito é a manifestação do próprio Cristo. E é com o próprio Cristo, com a presença de Jesus, que eu sou vencedor, mais que vencedor. É com a presença dele, é através do seu Espírito. O pastor americano, ou inglês, não sei, o pastor A.W. Tozer, que o Espírito Santo, preste atenção como isso é. O pastor A.W. Tozer afirmou que se o Espírito Santo fosse tirado do mundo, muitos crentes e muitas igrejas nem perceberiam. Por quê? Porque não busca diariamente um relacionamento íntimo com o Espírito. Não podemos permitir que nós cheguemos ao ponto de não sermos mais sensíveis à presença do Espírito. Não buscarmos mais a presença do Espírito. Eu e você, nós devemos buscar relacionamento com o Espírito Santo diariamente. Até mesmo porque, como diz a palavra de Deus em Romanos, se não me engano, é Romanos, capítulo 8, os filhos de Deus é que são guiados pelo Espírito. Você se tornou filho de Deus através de Cristo, então é necessário que você e eu sejamos guiados pelo Espírito Santo. Por isso que eu tenho que buscar relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque ele é quem me instrui em todas as coisas. Hoje a gente vê nas redes sociais as pessoas perguntando os mais absurdos, fazendo as perguntas mais absurdas para os pastores, sendo que o Espírito Santo é que é o seu mestre. O Espírito Santo é que é o meu mestre. A unção, a palavra de Deus uma carta de Pedro, diz que a unção que habita em nós nos ensina todas as coisas. Quem nos ensina todas as coisas é a unção do Espírito. Quem dá discernimento é a unção do Espírito. Por mais que eu possa pedir a opinião do irmão mais experiente, eu posso pedir uma opinião de um pastor, posso pedir que o pastor tenha minha dúvida, posso, mas o Espírito é que quer lhe guiar. Quem quer dar a resposta que você espera é o Espírito Santo. Você está entendendo? E o Espírito Santo pode dar a resposta para você sem intermediários. Que às vezes a gente sai da prática do catolicismo, onde a gente buscava um mediador em Deus, a gente buscava, numa imagem de escultura, um mediador a Deus. A gente saiu da prática do catolicismo. Mas, às vezes, a gente vem para a igreja evangélica e agora o nosso mediador com Deus é o pastor. O nosso mediador com Deus é o irmão que a gente considera mais espiritual. Não, meu irmão. Você recebeu o Espírito. Você busca ser cheio do Espírito e o Espírito Santo vai orientar você diretamente, sem intermediários. O Espírito Santo que habita em você, a unção que habita em você é que ensina todas as coisas. A palavra de Deus diz isso. É a unção que habita em você que ensina todas as coisas. Então, busquemos, você, eu, nós busquemos ser cheios do Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus para a nossa vida nessa noite é buscar sermos diariamente cheios do seu Espírito. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Passar a palavra à irmã que está dirigindo.